Olá, eu sou o Túlio Gadelha e está começando mais um JobaCast. Brincadeiras à partes, muita gente fala isso, cara, que eu pareço com esse cara. Eu não faço a menor ideia de quem ele é, mas o que as pessoas falavam era justamente: pô, você parece o namorado da Fátima Bernardes. E aí, aqui no JobaCast eu já falei sobre isso, cara. Isso daqui, vou ter que explicar isso daqui. Já falei sobre isso no meu canal principal, já falei sobre isso no meu Instagram, já falei sobre isso aqui e vou falar novamente. Isso daqui não passa do pacote galã feio. Qual é o lance? Você queria ter nascido bonito. Você queria, cara. Mas não deu. Acontece. Também queria. Não deu pra mim. Então, eu fui estudar com os monges tibetanos formas alternativas de conseguir driblar esse método. E certo dia um monge me disse: cara, na metade do seu rosto cresce cabelo. Deixa esse cabelo crescer e você vai esconder metade da sua feiura. Então, você deixa a barba crescer. No meu caso, é uma barba mais ou menos. Você pode ver aqui que tem um negócio meio falhado, mas tudo bem, não tem problema, já funciona. Aí continua. O cabelo tem algumas formas que você pode deixar ele diferente de uma forma que chama atenção. E aí você deixa o cabelo crescer, cara. Daí você deixa o cabelo crescer e por mais esquisito que você seja, vai ficar estiloso, cara. Um cabelo grande assim acaba ficando estiloso. Às vezes não. Se eu soltar, fica bem esquisito. Mas preso até que combina um pouquinho. E aí, pra finalizar, você pega uma armação aí de óculos estilosa, entendeu? Uma coisa mais moderna. E, quando você vê, você tem esse formato aqui, né? Que se você tirar as feições, os traços, todo mundo fica meio parecido, né? Barba, óculos e cabelo grande. Todo mundo tem isso, é bem parecido. Mas aí quando você presta atenção, você vê que não tem nada a ver, né? E nesse caso aqui, eu também acho que não tem nada a ver. Eu não acredito, cara. Quanto tempo eu perdi falando isso? 2 minutos e meio falando isso. Tudo bem, não tem problema. Hoje nós teremos um JobaCast muito especial. Um JobaCast sobre um assunto que eu adoro muito. Um assunto que com certeza ajudou muito a transformar a minha vida, que é sobre minimalismo. Só para dar um disclaimer aqui, tá? Não sou nenhum expert em minimalismo. Não vivo pensando nisso o dia inteiro. Acho que se eu vivesse pensando nisso o dia inteiro seria muito chato. Eu só usei conceitos muito legais do minimalismo para me ajudar na minha jornada e isso com certeza sim me ajudou com os meus negócios, me ajudou com o acúmulo de patrimônio, enfim, tudo isso me ajudou pra caramba. Essas coisas do minimalismo me ajudaram pra caramba e vou passar isso aqui pra você, cara. Por quê? Eu tenho certeza que muita gente tem alguns problemas, assim, quase todo mundo tem alguns problemas que podem ser resolvidos com o minimalismo. E eu não tô aqui, obviamente também, né? Eu tenho que parar de dar esse monte de disclaimer aí, que vai ficando chato. Tá óbvio que isso aqui é uma conversa e que eu não tô tentando dar uma de, sei lá, sabe tudo. Tá óbvio isso daqui. Eu vou falar o que eu fiz, o que eu aprendi com pessoas de sucesso. Eu apliquei pra mim, funcionou muito bem. E isso tem muitos princípios no minimalismo, tenho certeza que pode te ajudar também. E pra começar essa conversa, para começar esse bate-papo aqui, eu quero contar uma história para você, cara. Foi a história que fez, eu acordar para isso, para ver como isso aqui é realmente muito poderoso e para ver como eu tava fazendo muita coisa errada e nem percebia, e provavelmente isso pode estar acontecendo com você também. E a história é o seguinte: eu ouvi essa história do Renato Alves, cara. Eu fiz o curso dele, foi o primeiro brasileiro recordista de memorização. E eu vi essa história dele, e a história é o seguinte: ele falou, imagina aí que tem um empresário rico, um cara que ganha bastante dinheiro, tá? O cara rico, mora numa casa muito grande, num condomínio de luxo em São Paulo. E esse cara, hoje é domingo, né? E amanhã, na segunda-feira, ele vai ter, eu falei assim que hoje é domingo, mas hoje não é domingo, né? Só pra história aqui, mas enfim. Ele vai ter que acordar na segunda-feira e vai ser um dia muito importante. Por quê? Porque esse cara tem uma reunião extremamente importante que pode mudar o rumo da empresa dele, tá? Da empresa que ele toma conta.
E, cara, se essa reunião der certo, a vida dele pode ser muito melhor assim, pode ser melhor do que já é, ele pode alcançar muito mais sucesso do que ele já alcançou. Então ele vai dormir no domingo tenso, pensando nessa reunião que vai acontecer na segunda. Ele acorda cedo na segunda. Pô, essa reunião é muito importante, vou acordar cedo. Ele acorda cedo na segunda, e aí assim que ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ele vai escolher, vai tomar um banho e tudo mais, e depois que ele sair do banho, ele vai escolher qual roupa ele vai usar. Então ele entra no closet dele, vários ternos. Ele, pô, não vou com muito claro hoje, porque o muito claro não sei se vai combinar muito bem. Vou pegar esse terno aqui, essa cor mais neutra aqui, esse mais escuro. Beleza, e com esse terno escuro, tenho que escolher uma camisa que combina, né? Então, deixa eu ver aqui, cara. A camisa, talvez essa daqui. E aí ele escolhe lá qual é a camisa e... Eita, mas espera aí. Tem que ver aqui a gravata, né? Porque se eu botar a gravata dessa cor, o cinto tem que ser dessa cor daqui. E se o cinto for dessa cor, meu sapato tem que ser dessa cor. Mas eu não tô gostando muito desse sapato, porque eu tenho esses 10 sapatos aqui, né, cara? Eu tenho que escolher um sapato melhor. Esse aqui vai impressionar mais as pessoas da reunião. Aí ele vai lá, escolhe esse sapato aí, que vai impressionar a galera, pega isso. Eita, cara, quase esqueci do meu relógio. E aí ele abre a gaveta de relógios, vários relógios maravilhosos. E ele vai pegar lá o relógio. Esse daqui não, esse daqui o pessoal vai gostar. Aí pega o relógio assim, pô, bota o relógio no braço, e aí tá aquele negócio todo e fala, pronto, tô pronto aqui, e aí, beleza, agora o que eu vou fazer? O carro. Não, mas se eu for com... Não vou com... Não, esse carro aqui não vai, é melhor ir com aquele. Não, já sei. Vou com aquele ali, cara. A Mercedes vai ser massa. Essa Mercedes aí vai chamar muita atenção. A galera vai me ver chegando nessa Mercedes. Vou arrasar com essa Mercedes. Vai ser muito massa, então eu vou com a Mercedes. Aí o cara passa tudo isso, um monte de decisão, aí ele come ali e tal, pra sair de casa bem alimentado, povo. E ele chega no trabalho, ele chega lá, sobe, quando ele tá... Deu horário assim, faltando 5 minutos pra reunião. Ele percebe que ele esqueceu a maleta dele em casa com todos os papéis importantíssimos que ele teria que mostrar nessa reunião. E aí, qual é a moral dessa história aqui, né? A gente vai entender qual a moral dessa história. Ao longo do dia, e de novo aqui eu estou pegando dados que eu peguei da internet, dados que eu vi o próprio Renato Alves, que eu falei, o recordista de memorização, falar, mas ao longo do dia... Isso aqui é meio óbvio, né? Não precisava nem me justificar, mas ao longo do dia a gente toma várias decisões. Milhares e milhares de decisões. Tipo, olhar pra lá pra ver o que é que foi aquilo. E aí pensa, o que foi aquilo? Ah, não, foi só o vento. E aí depois você tem que, putz, a minha garganta tá ficando um pouco seca aqui. Aí você decide, pô, vou tomar essa água daqui. Meu óculos está escorregando, você decide. Tudo isso são pequenas decisões. E aí, o que é que eu vou comer hoje? E aí pensa no que eu vou comer. Mas se for fazer isso, tem que fazer assim ou assado. É melhor fazer assado, assim ou assado, a comida assado, enfim. E aí você vai tomando essa série de decisões ao longo do dia. E quando o cara, sei lá, ele sai de casa para ir pro trabalho, ele toma a decisão de se ele vai de ônibus, putz, eu tenho que chegar no ônibus a tal hora para pegar tal ônibus. Mas quer saber, o outro ônibus é mais vazio. Eu vou chegar 5 minutinhos atrasado, mas eu vou no mais vazio hoje, que eu não aguento mais ir em pé no ônibus. E aí quando você chega no trabalho, você fala, putz, fala com aquela pessoa, não, eu volto, eu não vou falar com ela não agora, depois eu falo na hora do almoço. Você vai tomando uma decisão ao longo do seu trabalho, você vai tomando decisão. E aí, esse monte de decisão pequena que você vai tomando todo dia, o tempo inteiro. Quando você chega no final do dia, você vai tomando esse monte de decisão ao longo do dia. Quando chega no final do dia, sua cabeça está pesada, você está cansado, você sente aquela dor de cabeça, você não aguenta mais pensar em nada, resolver nenhum problema. Tudo que você quer fazer é ficar de boa, ver série na Netflix, jogar videogame. Às vezes até jogar videogame, você tá cansado demais para raciocinar ali as coisas. Então, ao longo do dia, a gente toma esse monte de decisão, essas pequenas decisões que a gente vai se cansando. A gente vai se cansando, vai se cansando e vai se cansando. E tudo isso atrapalha com muita coisa na nossa vida. Com os objetivos que a gente... traçou pra gente, que a gente quer alcançar. Isso atrapalha a gente alcançar esses objetivos. Isso atrapalha a gente tomar decisões mais acertadas. A gente fica cansado, não consegue acertar nas decisões. A gente fica cansado, fica estressado,
Enfim, isso atrapalha pra caramba a nossa vida. E da mesma forma que essas tomadas de decisões atrapalham a gente, as coisas também atrapalham a gente. Então, quando você está num ambiente muito caótico, muito bagunçado, quando você tem muita coisa, quando você tem muitas opções, quando você tem que fazer muitas coisas e você não se organiza, tanto coisas que você tem que fazer, decisões que você tem que tomar, objetos que você tem, tudo isso ocupa um espaço na sua cabeça. E ocupando esse espaço, você está tomando a energia que você poderia usar para fazer outra coisa muito importante. E aí, um exemplo que deixa isso muito claro, assim, muito fácil de entender. Imagina uma pessoa que essa pessoa ela tem, no dia dela, no dia dessa pessoa, ela tem que ir para academia, ela tem que levar o filho na escola, ela tem que ir ao trabalho, ela tem que ir ao médico, no final do dia ela tem que fazer uma faculdade, entre isso e esse aí, ela tem que buscar o filho na escola, ela tem que fazer faculdade, ela tem que cuidar do filho, enfim. Uma pessoa que faz esse monte de coisa, sei lá, vamos supor que 6 coisas muito importantes que essa pessoa tem que fazer no dia. Uma pessoa que faz 6 coisas muito importantes, ela vai estar muito ocupada. E aí vamos supor que esse que eu falei, trabalho, é o trabalho dos sonhos dela, que se ela se dedicar muito, ela pode crescer pra caramba nesse trabalho. Essa pessoa que faz esse monte de coisa, é muito mais difícil para ela conseguir alcançar os objetivos dela. E aí, eu só falei coisas legais aqui, né? Coisas que a gente tem que fazer. E aí, já é muita coisa. Aí você soma isso com futebol, Netflix, videogame, sair com os amigos, mais um monte de coisa. Quando você soma isso, você perde pra caramba. Mas assim, você perde muito o seu poder de raciocínio, o seu poder de tomada de decisão. Você gasta sua energia com muita coisa, você fica totalmente perdido. E aí tem uma coisa que é muito fácil de entender, que é o seguinte. Imagina que você é um círculo, tá? E que desse círculo tá saindo, imagina um solzinho, ó, um solzinho igual um sol que uma criança desenha quando tá aprendendo a desenhar. Imagina que isso aqui é você. Cada uma dessas coisas ao redor, cada tracinho desse sol é uma força que tá te puxando para fazer alguma coisa. Então, cada forcinha dessa daqui, cada coisa que tem aqui é uma série da Netflix, sei lá, tem gente que vê 4, 5 séries na Netflix. Eu já fui assim um dia, hoje em dia eu não vejo mais série. Raríssimas exceções, né? Eu vi Game of Thrones, foi a última que eu assisti. Enfim, cada coisa dessa daqui é uma série. Isso daqui é o seu trabalho. Outro tracinho é o jogo de videogame novo. Outro tracinho é o jogo do futebol que vai acontecer. Outro tracinho é o negócio que você combinou com seus amigos. Outro tracinho é sei lá o que mais. E a gente vive assim hoje. E aí, isso daqui, cada coisa puxa a gente para um canto e a gente acaba não saindo de nenhum canto, acaba não saindo do lugar. A gente fica sempre assim, com muita coisa para fazer. Então, no momento que você começa a cortar essas coisas, começa a cortar várias coisas que não são tão úteis para o que você realmente quer para sua vida, coisas que não estão te fazendo bem, coisas que estão te deixando ansioso. Uma vez que você consegue cortar isso, já melhora. Já melhora. E aí, o massa é que cada pessoa ela tem um grande objetivo. Eu tenho o meu grande objetivo. Então, o que eu fiz, tá? O que eu fiz foi tirar essas coisas que estavam me distraindo pra caramba e começar essa setinha daqui, ó, que puxava eu para uma direção, que me puxava para uma direção que eu não queria ir, comecei a canalizar ela para um ponto, o ponto que eu queria ir. E aí, tudo, comecei a cortar várias coisas, comecei a fazer várias coisas que eu sabia que ia me levar nessa direção. E quando eu vi, praticamente tudo que eu estava fazendo no dia, tirando as obrigações que eu tenho que fazer, que não são relacionadas ao meu grande objetivo, tirando essas coisas, tipo, por exemplo, eu não preciso fazer isso porque eu não tenho um filho e tal, mas levar o filho na escola, buscar o filho na escola, preparar comida para a criança, todo esse tipo de coisa, mesmo ela estando aqui ainda, tá? Mesmo ela estando aqui ainda, elas não são fortes o suficientes para bater toda essa canalização de energia que você está colocando para o seu grande objetivo. Tá? Então, aquilo que eu falei, quanto mais coisas você tem te atrapalhando, ocupando o seu espaço mental, mais difícil fica de você alcançar o que você quer. Eu dei exemplo aqui, começando
com tomadas de decisões. Dei exemplo agora com coisas que a gente vai fazendo ao longo do nosso dia e que a gente vai se distraindo, vai perdendo foco, vai perdendo energia. E da mesma forma que isso acontece para essas coisas, isso acontece também para objetos. Então, quando eu contei a história do cara, que ele tinha vários carros, ele tinha que escolher qual carro usar. Aquilo ali está ocupando espaço mental dele. E além disso, você ter vários carros é mais coisa para você pagar, é mais preocupação para você ter, é mais coisa que você tem que pensar. Mas isso aqui esse carro aqui vou ter que trocar o óleo agora, aquele... putz, troquei desse agora e já tenho que trocar esse daqui também. E tenho sei lá o que para pagar desse carro. Enfim, tem seguro, sei lá o que. Quanto mais coisa você tem, mais maior a decisão você tem que tomar, mais energia isso gasta de você. E aí, trazendo isso para o minimalismo objeto, e aí eu nem expliquei, né, o que é minimalismo, porque eu tô explicando, né, isso aqui tudo que eu tô falando é justamente para explicar isso. E aí, a ideia do minimalismo é justamente essa, você cortar coisas que não são necessariamente importantes, que não são coisas que você realmente precisa, sabe? Não são essas coisas assim, eu não vivo sem isso. É você cortar esse tipo de coisa para você limpar a sua mente e focar no que realmente importa. E aí, tem gente que é minimalista com a casa também, né? Que isso se transformou num estilo de vida hoje. Então, sei lá, tem gente que tem uma casa toda minimalista, com enfeites minimalistas e tudo mais. Eu confesso que a minha não é tão... A minha casa não é nem um pouco minimalista, principalmente por causa dos meus instrumentos. Eu tenho muitos instrumentos, muito. Quer dizer, não é tanto, sei lá, eu tenho esse violão, tem um ukulele aqui que não dá pra ver, tem uma guitarra atrás de mim, tem um teclado ali, tem um baixo ali, enfim... isso não é minimalismo, né? Não é minimalista? Tem um instrumento só. Tem gente que pensaria assim, mas pra mim não faz sentido isso, porque o violão é uma coisa à parte, uma coisa faz parte de mim, a música faz parte de mim. Enfim, a ideia do minimalismo é justamente eu não ter coisas para eu não me preocupar com essas coisas e gastar minha energia me preocupando com isso, ao invés de gastar minha energia com o que realmente me faz feliz, com o que realmente vai me fazer alcançar os meus objetivos. E eu percebi agora que a foto dele tá aqui até agora, cara. Vou tirar aqui pra... Tava me distraindo com a Fátima Bernardes e o Túlio Gadelha, né? Eu li o nome dele como era pra falar na introdução. Enfim, e aí... Qual o grande ponto aqui, né? Como foi que isso me ajudou a me transformar no milionário, por exemplo? Porque, a primeiro ponto, se você parar pra pensar, não faz sentido. Minimalismo não é ter pouca coisa? Pra ser milionário, você precisa de muito dinheiro. Não faz sentido, né? E o lance é, olha agora que vai ser interessante. Se você tiver essa mentalidade minimalista de ter as coisas, presta atenção, ter as coisas com base na sua vida e com base no que você quer. Se você tiver essa mentalidade, eu tenho tal coisa porque eu sei que essa coisa aqui não vai me atrapalhar a alcançar o meu objetivo, ou porque essa coisa vai me ajudar a alcançar o meu objetivo. Se você tem as coisas com esse raciocínio minimalista, fica muito mais fácil, mas é tipo assim, muito mais fácil você controlar o dinheiro que você ganha, ao invés do dinheiro controlar você. Cara, fica muito mais fácil. E aí, que vem a grande sacada aqui, tá? Basicamente, tudo que eu faço hoje é para ter menos trabalho. Vou repetir. As coisas que eu faço hoje, basicamente tudo que eu faço, é para ter menos trabalho. Tudo que eu faço, as decisões que eu tenho que tomar, eu sempre faço da forma mais simples possível, da forma que vai me dar o mínimo de trabalho possível. Por quê? Porque eu quero ficar com a minha mente sempre tranquila, sempre de boa. Não quero ter estresse, não quero não conseguir dormir porque estou pensando em 1 milhão de coisas que eu tive que fazer ao longo do dia, 1 milhão de coisas que aconteceu. Então, eu sempre tento distribuir as coisas que eu tenho que fazer para tomar o mínimo de decisão possível. Então, posso dar alguns exemplos. No meu trabalho, eu poderia usar 300, eu poderia usar
10 estratégias diferentes para vender os produtos que eu vendo. Eu uso 2, 3 combinadas para não me complicar muito. Eu poderia, além de vender as coisas que eu vendo e tal, criar meus próprios cursos e tudo mais. Poderia criar 5 cursos diferentes. Eu tenho ideia para 5 cursos diferentes. Cursos de vários preços diferentes. Poderia fazer isso. Eu ganharia muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Mas isso daí ocuparia muito minha cabeça. Então o que é que eu faço? Eu foco em 2 produtos. E mesmo assim, eu já me sinto muito cansado. Ainda bem que eu tenho pessoas maravilhosas hoje que me ajudam. Mesmo assim, me sentiria muito cansado. Esse é um exemplo no meu trabalho. Eu faço as coisas do jeito mais simples possível. Vou deixar de ganhar muito aqui, vou deixar talvez de ter um resultado impressionante, assim, um resultado fora do comum para mim, mas vou estar ganhando, vou estar tendo resultado e vou estar de boa. Que é mais importante. Aquele lance, né? Que adianta você ganhar muito dinheiro e ficar doido. Não adianta nada. Outro exemplo. Roupa. E aí, talvez isso daqui já seja um exagero, tá? Mas pra mim funcionou bem. Antes eu tinha várias roupas. Eu gostava de camisa florida e tal. E eu perdia tempo. Às vezes eu ia sair assim e ficava, putz, qual roupa eu vou usar hoje, cara? Tem essa daqui, tem essa, mas essa calça não combina com essa camisa daqui. Se eu usar essa camisa eu tenho que usar com essa bermuda. E eu tinha vários tênis também. Enfim, eu tinha que tomar esse monte de decisão. Aí o que eu fiz depois que eu aprendi isso, né? Putz, vou escolher um estilo de roupa que eu goste, que combine com tudo, e vou comprar várias nesse estilo. Então hoje, quase todas as minhas roupas, assim, cara, 90% das minhas roupas são pretas ou cinzas. Preta, cinza. E aí, preto e cinza combina com tudo. Sendo que o que eu fiz? A minha calça, eu tenho duas ou 3 calças jeans, não sei se são 2 ou 3, pretas. Por quê? Porque eu percebi que se eu botar uma calça jeans normal e uma calça jeans preta, eu fico parecendo mais arrumado com a preta. Então, usa a preta. E tênis, eu só tenho um par de tênis também, que tá aqui do meu lado, que eu uso pra tudo, cara. Eu uso pra tudo. Eu fui numa festa de formatura com esse par de tênis. Dane-se, cara. Dane-se. Quando eu tava no Brasil recentemente, eu fui em 1 ou 2 festas de formatura com esse par de tênis. Eu vou pra todo canto com ele, cara. Eu vou pra academia com ele, eu vou no shopping com ele, eu vou pra qualquer canto com ele. Mas não combina, sei lá o que. Dane-se. Dane-se. Não quero ter várias coisas e... Enfim. E aí, obviamente, isso que eu tô falando aqui, talvez, eu não sei, pra mim isso já é normal. Mas eu tenho noção das coisas, cara. Tenho noção das coisas. Então, talvez isso seja um exagero. Se você acha que é um exagero, não tem problema. Se você acha que é, então eu concordo com você. Mas esse é o tipo de coisa que eu escolhi pra mim, porque fica mais fácil pra mim. Uma coisa a menos pra eu me preocupar. Então, se eu for no canto, eu não preciso me preocupar com roupa. Inclusive, eu uso as mesmas. Essa camisa aqui, cara, eu tenho ela há 5 anos. 5 ou 6. 5 ou 6 anos. Tiveram umas que eu tava usando que eu falei, putz, tenho que parar de usar essa camisa. Que ela já tava, tipo, se desfazendo assim, né? O negócio tava estranho. E aí, dei exemplo com meu trabalho, dei exemplo com roupa, objetos. Não tenho esse monte de coisa, tirando instrumentos. Instrumentos são importantes. Mas assim, se você parar pra pensar, não é muito, né? Guitarra eu tenho uma só. Uma guitarra. E violão, eu tenho um violão. Um violão. Baixo, eu tenho um baixo. Então não é tanta coisa, né? Teclado, eu tenho um teclado. Enfim. E aí como foi que isso tudo, como foi que o minimalismo me ajudou, né? Justamente com isso, cara. Justamente com isso. Ao invés de eu perder meu tempo pensando em 1 milhão de coisas que não são importantes, eu comecei a cortar essas coisas. Então, por exemplo, deixa eu dar outro exemplo. Nos meus investimentos, o que é que eu faço com o meu dinheiro, o dinheiro que eu ganho, né? Como foi que eu acumulei patrimônio? Eu poderia ter comprado imóveis, e aí eu compraria os imóveis, poderia botar para alugar, poderia revender mais caro, poderia alugar e esperar ele valorizar para vender depois com lucro. Sendo que, cara,
Só de pensar, de ter que procurar um imóvel, aí ter que fechar negócio, aí ter que ir negócio de cartório, burocracia, de sei lá o quê. E aí ele ter que fazer um monte de coisa, kkk. Só de pensar disso, já travo na hora, cara. Já travo na hora, assim. E aí o que eu fiz? Procurei a solução mais simples, que é fundos imobiliários, que na verdade é mais simples e é melhor. O melhor seria ter imóvel e fundo imobiliário, né? Que aí você diversifica o máximo. Mas como eu quero ter o mínimo de trabalho possível, vou no fundo imobiliário. Esse é um exemplo também, tá? E aí, coisas que me ajudam pra caramba. Ter padrões de coisas para fazer. Então, por exemplo, se eu... E continuando com o investimento. Com investimento, eu sei que eu tenho que diversificar em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa. Então, para não ficar pensando e gastar tempo, putz, onde que eu vou comprar agora, sei lá o quê, eu decidi, eu vou ter, chutar um valor aqui, tá? Não é exatamente esse valor. Eu vou ter 3% do meu patrimônio em cada ação, 5% do meu patrimônio em cada fundo imobiliário, tantos por cento em renda fixa. E aí os valores certos, né? 45% em... Opa, o alarme aí tocou. 45% em ações. Agora eu esqueci qual é a proporção. É 45% em ações, 30% em fundos imobiliários e 25% no Tesouro Direto. De novo, 45% em ações, 30% em fundos imobiliários e 25% no Tesouro Direto. Se a ação subir, a ação vai ficar com mais do que os 45%. Aí o que eu faço? Eu compro os outros que estão com menos. Então, é uma matemática básica que eu não preciso ficar pensando muito. Então, todo mês, quando eu abro lá a minha corretora para eu comprar as minhas ações, para fazer meus investimentos, eu olho qual que tem menos e eu compro o que tem menos. Ah, mas o preço será o quê? Eu abro o que tem menos e eu compro o que tem menos. Por quê? Porque é mais fácil. Que facilita a minha vida. E aí, essa ideia do minimalismo, de que menos é melhor para você, me atrai pra caramba justamente por causa disso. E esse aqui é o raciocínio que eu quero que você pegue. Ter menos coisas, fazer menos coisas, deixa mais espaço na sua cabecinha. E com esse espaço na sua cabecinha, você pode usar ele para fazer coisas que vão ser realmente úteis para você ou para ficar de boa. Ou para ficar de boa. Eu acho que o meu grande objetivo de vida é paz mental, cara. Paz mental é ficar de boa. É ficar de boa. É não ter que me preocupar com as coisas que eu tive que me preocupar a minha vida inteira. Não ter que ter medo das coisas que eu tive medo na minha vida inteira. É poder ter segurança. E seguir o minimalismo me ajudou a controlar melhor o dinheiro. Para o dinheiro que eu ganho, eu não tenho um carro, por exemplo. Poderia ter. Não tenho moto. Poderia ter. Então, isso me ajuda a não ter carro. Então, cara, não ter carro é maravilhoso. Porque eu não preciso, obviamente que eu estou falando no meu cenário. Se eu morasse no Brasil, provavelmente eu teria. Não estou morando no Brasil, estou morando num lugar onde o transporte público funciona bem. Quando eu vou no Brasil, eu só ando de Uber. Quando eu andava de ônibus, aí sim, era horrível. Quando eu não tinha dinheiro para andar de... Quando nem existia Uber na real, né? Eu andava de ônibus, era horrível e tal. Fazer o quê? Queria muito naquela época ter um carro, né? Ia me ajudar pra caramba. Provavelmente eu ia gostar muito, mas... Enfim, eu ia estar só trocando uma coisa por outra, né? Eu ia trocar o estresse do ônibus pelo estresse de ter um carro, mas eu acho que o carro ainda é mais vantagem que o ônibus, se o financeiro não for um problema. Enfim, não é disso que eu tô falando. O lance é, ter o minimalismo, seguir o minimalismo, me ajudou a tomar essas decisões, por exemplo, a de investimento que me faz, esse tipo de decisão que me faz investir melhor. Me fez ter um controle melhor sobre o meu dinheiro, porque eu não pego o meu dinheiro e saio gastando com nada. E aí eu não sigo isso pra tudo também. Por exemplo, o microfone, cara. Se você segue o Jobacast, você sabe que eu não usava esse microfone antes. Mas eu não estava feliz com a qualidade do microfone, porque eu falei, pô, quando vai pra áudio fica com muito ruído o outro microfone, apesar da qualidade dele ser melhor. Então eu vou comprar um outro pra fazer isso aqui melhor. Sacou? Se fosse o minimalista absurdozão, o minimalista radical, poderia chamar assim, ele não teria comprado talvez, né? Enfim, não sei. O importante aqui
é que eu quero que você pare para pensar e refletir. Será que as coisas que você tem, será que as decisões que você tem que tomar, que as coisas que você faz, será que não são essas coisas que estão mandando na sua vida? E aí, às vezes falta tempo para você fazer o que você quer, você não se sente realizado, você se sente muito angustiado com as coisas que você está fazendo, putz, não estou feliz, eu estou triste. Se isso está acontecendo, eu espero muito que eu consiga causar em você o que a aula que eu assisti do Renato Alves causou em mim. Foi uma aula ou foi uma palestra? Eu acho que foi uma palestra. Causou em mim em 2015. Que é o seguinte, cara. Eu lembro que eu parei de ver essa palestra, do Renato Alves. Não era sobre minimalismo, era sobre decisões, tal. Eu que acabei chegando no minimalismo depois, né? Era sobre escolher ter menos coisas, ter menos decisões para tomar no dia. E quando eu acabei de ver aquela aula, eu parei, eu olhei ao meu redor e eu refleti sobre tudo que eu tinha. E aí eu lembro, cara, que eu tinha, tipo, nossa, cara, muita roupa. E a maioria eu nem usava, porque eram umas roupas paia, umas roupas esquisitas, umas roupas velhas, assim, mas eu tinha um monte. E eu ainda ficava considerando usar ou não quando eu ia sair. Enfim, então doei tudo que tinha que doar, as que davam pra doar, né, que estavam em boas condições e tal, obviamente. Doei o que tinha que doar, doei roupa, é, objetos, tudo que eu podia, assim. O máximo de coisas que eu tava vendo que não tava me ajudando e que não servia pra nada, que só tava deixando meu quarto desarrumado, minha sala desarrumada. Na época era só o quarto mesmo, né? Na época que isso aconteceu. Então, tirei tudo isso, me livrei de tudo isso e foi impressionante a melhoria que, que isso deu assim na minha vida, cara. E hoje, e é aquilo que eu disse, né? Eu acho que se eu não seguisse isso, talvez hoje eu não seria uma pessoa tão feliz. Talvez eu não seria uma pessoa tão feliz, né? Se eu me preocupasse tanto assim ainda em ter coisas, né? Nas coisas materiais, assim. Eu também não quero que chegue nesse papo de que, ó, o que importa são as experiências e dessa vida, nada se leva. Eu não tô falando disso também, pelo amor de Deus. Isso aí é a maior babaquice. Eu acho que é uma das... Nossa, eu acho muito idiotice gente que fala: ah, não esquece que caixão não tem gaveta. Ah, cara, todo mundo sabe isso, né? Todo mundo sabe isso. Eu acho um saco esse tipo de gente. Fala, ah, caixão não tem gaveta, tem que aproveitar a vida, tem que... Dinheiro foi feito pra gastar mesmo. Cara, quem fala esse tipo de coisa, não sei, cara, tá fadado a sofrer muito. Quem faz esse tipo de coisa, de que, dinheiro não é importante. Olha, vai rolar um JobaCast sobre se dinheiro é importante ou não. Vai rolar, tem que rolar. Mas quem fala isso, que dinheiro não é importante, porque, e se eu morrer amanhã? Cara, quem fala isso tá sendo muito idiota, sinceramente. Porque, estatisticamente, cara, você não vai morrer amanhã. Você não vai morrer daqui a um ano. E, sei lá, cara, imagina, mesmo que tenha só, sei lá, vamos supor que tem 50% de chance só de você viver até 70 anos. E se acontecer? E aí? Aí você vai estar cansado, não vai mais conseguir trabalhar, mas vai ter que trabalhar, porque não tem dinheiro. Por quê? Porque tava falando merda, não acumulou patrimônio, não fez seu pé de meia, e aí se lascou. Vamos falar sobre isso. Não no próximo, não sei se vai ser no próximo, mas vai rolar um sobre isso, um JobaCast sobre isso. E basicamente, espero que vocês tenham pegado a ideia aqui, tá? Eu acho que eu consegui fechar o raciocínio. Então, assim, se eu fosse falar, você é um minimalista, não sei, cara, que eu não curto essa parada de rótulo também, né? Ter rótulo só traz estresse pra você, cara. Qualquer tipo de rótulo. Se eu falar que eu sou minimalista, por exemplo, eu tô feliz com a minha vida. Peguei conceitos do minimalismo, apliquei na minha vida, tô feliz, cara. Eu acho que minha vida tá perfeita, sem tirar nem pôr. Perfeita. E aí se eu falo que sou minimalista, já vai vir estresse, que vai vir gente falando, mas minimalista e tem sei lá o que, mas sei lá do quanto, mas sei lá o que, aquele negócio que eu falei no último podcast, né? O papel das pessoas é falar merda. Aí vão vir as pessoas falando merda.
E aí só vai estressar mais e tudo mais. Então, seguindo o minimalismo, para facilitar a minha vida e tomar minhas decisões, eu nunca nem falo sobre isso. Eu decidi falar sobre isso nesse podcast porque eu vi algum vídeo falando sobre isso, cara. Vi algum vídeo de um canal que eu gosto. Ah, lembrei, foi da Ana Bock. Ou é Bock, não sei se é assim. É um canal, o nome do canal é da mulher, mas é um casal que produz uns conteúdos muito massa, cara. Eu gosto. Tipo de conteúdo assim, vlog de casal, cuidando da casa, esse tipo de coisa. Eu acho interessante. Gosto pra caramba. E ela lançou um livro, que ela falava sobre minimalismo no livro. E aí eu lembrei, pô, que massa, cara, minimalismo, massa que ela tá falando sobre isso. Vou fazer um Jobacast sobre isso, que foi uma coisa que me ajudou muito, assim, muito mesmo. Parece bobo, mas eu desafio você a testar isso, cara. A rever assim, pensar um pouco sobre as coisas que você tem, sobre as coisas que você faz, as coisas que você tá vendo o tempo inteiro. Eu realmente aconselho a fazer isso, que realmente ajuda pra caramba. E só pra finalizar agora, eu vou dar um último exemplo, né? Eu demorei muito tempo a comprar videogame, cara. Apesar de já estar ganhando dinheiro e tal, demorei muito tempo. Aí há uns 2, 3 anos eu comprei um videogame. Um Nintendo Switch. E aí, o que é que eu fazia pra não gastar muito tempo e muita energia? Um jogo de cada vez. Um jogo de cada vez. Aí joguei, passei uns anos jogando, dei uma enjoada e fiquei com muita vontade de comprar um PlayStation 4. Comprei o PlayStation 4. O que é que eu faço pra não passar o dia inteiro jogando PlayStation? Se bem que no final de semana eu faço isso. Mas final de semana, né, cara? É meio que o meu prêmio de ter trabalhado, né? É fazer coisas mais bestas e tal. É perder tempo. É perder tempo. O que é que eu faço? Um jogo de cada vez. Então, se eu começar a jogar um jogo, aí começo a jogar outro, e jogar outro, eu vou ficar que nem a galera das séries. Que assiste 10 mil séries. Que nem eu já fui assim. Eu tenho uma época que eu assistia umas 10 ou 12 séries ao mesmo tempo. Era muita série, cara. Flash, Arrow, Agents of the Shield, How I Met Your Mother, Breaking Bad. Nossa, teve uma época que eu... Tem mais. Teve uma época que era pesado. Assistia muita série. E é isso, cara. Me conta o que você achou. Se inscreva aqui no Jobacast se você não era inscrito ainda. O estilo aqui do Jobacast é esse, um bate-papo, uma conversa. Você pode sugerir temas aqui embaixo, vai aqui nos comentários sugerir temas. E como esse aqui foi sobre um tema específico, né? Eu acabei não fazendo outras coisas que eu quero muito fazer, como por exemplo o Desaconselho, que vai ser um novo quadro aqui. Já tem nome, Desaconselho. Que você manda sua pergunta, manda o seu problema aqui embaixo. E eu vou resolver esse problema com você, cara. A gente vai resolver esse problema. Se você discordou de alguma coisa que eu falei, por favor, fala aqui embaixo. Mas aí fale de boa também, né? Não precisa me xingar nem nada. Porque eu sei que algumas coisas que eu faço e tal, tipo, sei lá, tem um par de tênis, tipo isso. Talvez seja um pouco exagerado, ter roupa só na mesma cor. Eu sei que é. Mas aquele lance foi o que eu escolhi pra mim, que me deixou mais de boa e funciona pra mim. Talvez não funcione pra você. Talvez funcione. Mas é isso, comenta aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse Jobacast. Eu gostei de falar sobre isso. Gostei. Eu nem preparei nada, não tem roteiro nem nada. Tanto que você viu que na hora que eu fui pegar o papel aqui, a ideia de fazer isso surgiu aqui na hora. Então eu gosto sim, cara. Uma conversinha. Conversinha tranquila, sem pressa. Tranquilo, sem tempo. Sem aquele negócio de, vamos, sei lá o que. Beleza? Então, vou finalizar aqui o Jobacast. A gente se vê no próximo Jobacast. Se inscreva aí, comentário, like. Compartilha, cara. Pô, tem aquele amigo que tá lá assistindo meio tédio e tal. É bom pra passar o tempo. Assistir um conteúdo assim, né? Que a pessoa tá conversando ao invés de estar apresentando. E hoje, sei lá o que. É bom. Beleza? Um grande abraço. A gente se vê no próximo Jobacast.